Amém? Glória a Deus, né? Nós estamos felizes porque estamos aqui nessa noite, depois de um longo tempo, né, de ausência nesse lugar. Nós estamos aqui hoje para louvarmos, para adorarmos ao Senhor, juntamente com a igreja nesse lugar. Eu quero nessa noite começar esse tempo de ministração falando sobre viagem e retorno, né? Viagem e retorno. Quando nós viajamos, e eu estava pensando esses dias sobre aqueles que viajam, e às vezes nós viajamos e é tão bom o local onde nós estamos, e nós conhecemos pessoas novas, temos a oportunidade de conhecer novos lugares, e é um tempo tão maravilhoso, mas chega uma hora que nós queremos voltar, né? E a gente fica contando as horas porque a gente quer voltar para casa. Porque a gente quer voltar para o lugar, não é o lugar geográfico, mas as pessoas que estão ali, que nós sentimos falta, né? E eu estava pensando sobre isso em relação a Deus. E dentro desse pensamento sobre viagem, sobre retorno, sobre lugar, sobre saudade de estar com quem nós amamos, eu quero trazer uma meditação nessa noite para a igreja, dizendo qual é o maior desejo do coração do Pai, né? O que o Pai mais deseja? Porque nós temos os nossos desejos e anseios, mas sabemos que nós temos um Deus que é o nosso Pai, e Ele tem um anseio, e Ele tem um desejo, e nós queremos nessa noite meditar sobre o grande desejo do Pai, sobre aquilo que a alma do Pai anela e que sempre anelou. E pode ter certeza, não é um bando de gente que diz que conhece a Ele, mas é filhos que o conhecem, que o amam e que desejam estar em sua presença. Então nessa noite, queridos, eu estava pensando, quando pensava em viagem e distância e retorno, eu estava pensando em Paulo e Tom, que saem durante toda a semana e que ficam distantes de Gael. E aí eu fico pensando que no coração dele só existe um desejo: chegar sexta-feira e voltar para casa. E não é casa simplesmente em Aracaju, mas quem eles deixaram aqui. Não é? A importância de voltar para casa e encontrar Gael, encontrar o sorriso de Gael e vê-lo chamar papai, mamãe, estão de volta. E a ansiedade de Gael de querer de volta, chegue sexta-feira para que os pais retornem para casa. Então nessa noite eu quero dizer para você que Deus é Pai. Uma das maiores revelações de Jesus foi demonstrar que Deus é Pai. Amém? Então talvez a revelação que os judeus não comportaram, e que a religiosidade não consegue comportar, e que a alma religiosa jamais conseguirá comportar, é que Deus é Pai. Deus não é um Deus distante, um ser supremo que está sentado no trono, mas Ele é Pai. E quando nós começamos a ler o capítulo 1 de Gênesis, e nós vamos ler nessa noite, o capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ter uma revelação clara de um Pai. E o texto começa dizendo assim, verso 1 do capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. E Deus fez o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento os céus, e houve tarde e manhã no segundo dia. O que é que você encontra aqui? No primeiro capítulo de Gênesis nós vemos o Deus ornamentando e criando uma casa, criando um ambiente, criando um lugar para estar. E depois de criar a casa, no capítulo 1, verso 26, a Bíblia diz que Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E eu pergunto aos irmãos, quando você constrói uma família e você tem uma casa, o que é a sua imagem naquela casa? A imagem que você tem naquela casa
geladeira, não é o fogão, né? Não é o micro-ondas que parece com você, mas são os seus filhos. Amém? Então Deus ornamentou a casa, ornamentou o universo, criou todas as coisas e depois Ele fez um filho e colocou dentro dessa casa e ornamentou essa casa com a presença de filhos, um homem e uma mulher dentro de um jardim do Éden, um lugar de delícia para que Deus pudesse vir àquela casa e habitar com os filhos. E é interessante que no final da tarde, como diz Gênesis capítulo 3, verso 18, que no final da tarde, na viração do dia, o pai voltava para casa. O pai via para casa. Pense no pai que sai para trabalhar e no final do dia retorna para casa. Retorna para discipular, retorna para governar, retorna para estabelecer comunhão, retorna para comungar com o filho. É a presença do pai que está voltando para casa no final do dia. E a Bíblia diz que esse pai que cria uma casa, que coloca filhos nessa casa, que gera filhos e coloca no jardim do Éden, também cria leis. Amém? Porque na casa do pai há leis, na casa do pai há regras, na casa do pai há limites. E o pai estabelece que o homem não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. Porque no dia que esse homem comer, certamente morrerá, certamente perderá o lugar de comunhão com o pai. Certamente deixará aquele lugar de comunhão, de relacionamento, e Deus não poderá se relacionar com ele, porque ele deixará de ser santo para ser alguém que não terá mais a imagem do seu pai. E é interessante pensarmos que no capítulo 3 acontece a tragédia de toda uma raça humana, porque o homem não obedece, o filho não obedece o limite do pai. E ele quebra as regras estabelecidas na casa do pai. E o pai, sentindo muita dor no coração, precisa trazer aquele filho à disciplina e remover o filho do lugar da sua presença. Remover o filho do jardim do Éden. Remover o filho do lugar da comunhão e da adoração. Diga: todo pecado remove filhos do lugar da intimidade e o coloca debaixo de um lugar de escravidão. Todo pecado nos tira do lugar da legitimidade de filhos e nos coloca debaixo de uma legitimidade de escravos. E é interessante que esse filho sai do Éden, é expulso do Éden. Mas, queridos, o desejo de Deus não deixou de existir. Deus continuou desejando relacionar-se com o homem. Deus decidiu se relacionar com o homem novamente. E é interessante você pensar em viagem, pessoas que você ama e distância. Quando nós éramos crianças, eu digo nós porque eu já sou de uma geração que ainda era das cartas, para aumentar, para diminuir a distância, o que é que nós usávamos? As cartas. Escrevíamos cartas para dizer quanto nós estávamos com saudade. Amém? Deus escreveu cartas para dizer que estava com saudade dos filhos. Amém? Ele usou os profetas, ele usou as profecias, ele usou a palavra para declarar a sua saudade dos filhos em sua presença. Mas, queridos, nós estamos vivendo uma era tecnológica e as cartas não mais existem. Amém? As cartas já não existem mais, muita gente já nem manda mais carta. Como é agora? Agora é as redes sociais, né? É o WhatsApp. E aí, para você diminuir ainda mais a saudade, agora você tem vídeo chamada. Deus também evoluiu, a sua distância foi diminuindo ao longo do tempo. E se você observar, ele começa lá se relacionando com os homens a partir de altares, a partir de tempos específicos, através das profecias. Mas quando você percebe, Deus ele vai dizendo: agora, Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo, porque eu quero morar no meio de vocês. Moisés, eu preciso dizer a você que fala comigo cara a cara, que é o meu amigo íntimo. Eu preciso lhe dizer, no capítulo 25 de Êxodo, ele vai revelar isso. Eu quero que você construa um tabernáculo, porque eu quero morar no meio de vocês. Eu sinto saudade dos meus filhos. E eu não quero um relacionamento via cartas.
Eu quero um relacionamento de proximidade. Eu quero um relacionamento de comunhão. Por isso Moisés faz o tabernáculo. Mas o tabernáculo é apenas, vamos dizer que é a mensagem de Deus via WhatsApp para nós. Não era o suficiente. E a Bíblia diz que é crescente essa revelação, porque vem então o templo em Jerusalém. Quando ele se estabelece, Deus está dizendo, está subindo uma revelação, e agora um templo é levantado para que eu habite nesse templo e esteja próximo do povo. Mas o templo não é suficiente para a proximidade entre pai e filho, porque Deus continua ansiando o que é? Proximidade, intimidade, comunhão, relacionamento. Aquele relacionamento que Adão havia perdido no Éden é o grande desejo de Deus de buscar de volta no coração do homem. Só que existe um problema. O homem é pecador e Deus é santo. Esse homem não pode se aproximar de Deus. E quando você olha para a antiga aliança, o que é que Deus cria para que esse homem se aproxime da sua presença? Deus traz a sua presença por meio de uma arca, coloca no lugar santíssimo e faz com que um homem, durante uma vez por ano, se aproxime da sua presença. Tenha uma revelação mais próxima da sua presença. Se aproxime um pouco mais. Mas quando você olha, você diz assim, por que o sumo sacerdote poderia se aproximar de Deus se ele era pecador? E ele não podia tocar a santidade de Deus ou ele morreria. Isso é muito claro quando Deus diz a Moisés no capítulo 19 de Êxodo: eu vou me revelar a você, mas não deixe o povo se aproximar do monte, porque senão eles morrerão. Ninguém pode se aproximar do monte ou morrerá. Ninguém suportará a minha santidade. Ninguém suportará a minha presença e não ficará vivo aquele que se aproximar dessa presença. E aí você olha o sumo sacerdote entrando uma vez no ano e você pergunta, por que ele podia entrar? Porque ele era santo? Não. Porque ele tomava um bode, ele tomava um cordeiro, ele tomava alguém para lançar a sua culpa, ele tomava alguém para lançar o seu pecado. Ali estava um animal inocente, recebendo a culpa, recebendo o pecado, para que ele pudesse entrar no Santo do Santo. Agora, meus amados, como a revelação é gradativa e o desejo de Deus continua, nós chegamos na época do templo e Deus continua com saudade dos seus filhos. O problema não é resolvido. O templo não resolveu. E aí nós chegamos exatamente no capítulo 1 do Evangelho de João. E aqui está a solução de Deus para trazer de volta filhos à comunhão com o Pai. E o texto do Evangelho de João, capítulo 1. João começa trazendo essa revelação do Verbo vivo que se fez carne. E o verso de número 14, João vai expressar exatamente o propósito da vinda de Jesus e por que Jesus veio. Ele começa dizendo, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito e exclama, este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existe antes de mim. Pois todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. O que é que João está dizendo? Ninguém pode ver a Deus. Ninguém pode ver ao Pai. Ninguém pode contemplar o Pai, mas o Pai se revelou no Filho. Jesus é a expressão exata da imagem, da revelação de quem é o Pai. Quando Filipe disse, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, ele disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não conhece ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Quando Jesus, os discípulos de
dizem, Jesus, ensina-nos a orar. Jesus não disse, olha, quando vocês forem orar, diga a Deus soberano, eterno, poderoso, magnífico, eterno, que está sentado. Não, Jesus disse, quando vocês forem orar, digam, Pai nosso que estás no céu. E quando você olha para todas as expressões de oração de Jesus, sabe o que ele diz? Pai. Porque os judeus não comportam a revelação de Jesus, porque Jesus se identifica como Filho de Deus e revela o Pai. Meu amado, eu quero dizer para você nessa noite que Jesus veio e Ele chegou a essa terra para revelar o Pai, para nos levar de volta ao Pai. Ele veio ao mundo para trazer um relacionamento entre filhos e pais. Ele veio para libertar-nos da orfandade. Ele veio para nos tirar do ventre da rejeição de Moloque. Ele veio para quebrar o legado da rejeição sobre a nossa vida e nos colocar numa posição de filhos amados. A palavra de Deus diz que, e é mais interessante, queridos, quando você vai olhar toda a revelação desde Gênesis sobre a imagem do Pai e como o Evangelho termina. Jesus vai dizer assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E todo mundo só pensa no poder para fazer missões, para operar milagres, para operar maravilhas. Não, a Bíblia diz que eles estavam trancados em quarto. João vai dizer isso, e Jesus chega e diz: paz seja convosco. E automaticamente ele diz: recebei o Espírito Santo. Queridos, antes de Jesus partir, ele traz uma palavra aos seus discípulos, e ele diz: é necessário que eu vá. E aí eu fico perguntando, como era para os discípulos que largaram tudo, que deixaram as suas casas, que deixaram os seus bens, que deixaram tudo para seguir a Jesus, ouvir Jesus dizendo agora: é necessário que eu vá. Como é que estava a cabeça daqueles discípulos que acabaram de seguir o Mestre, largando tudo em suas vidas para trás e abraçando uma visão desconhecida, abraçando um reino que para eles não era algo familiar? E agora Jesus, o Mestre, chega para eles dizendo: é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. E aí você pergunta: o que é mais precioso do que andar com Jesus? Não é verdade? O que é mais maravilhoso do que andar com Jesus, comer com Jesus, ver Jesus ressuscitando mortos, ver Jesus curando os enfermos, ver Jesus operando maravilhas em seu ministério? Jesus disse: é necessário que eu vá. Se fosse eu ou você naquela escuta das palavras de Jesus, nós entraríamos em crise. Como assim? Eu larguei tudo para servir esse homem, agora ele está dizendo que ele precisa ir. E como que eu vou ficar sem ele? E aí eu lembro de Moisés. Deus diz: Moisés, eu vou mandar o meu anjo com você. E Moisés diz: nada disso. Moisés, você vai conquistar a terra, eu serei contigo, mas a minha presença não vai com você. E Moisés cai diante do Senhor dizendo: não, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir nesse lugar. Eu não quero conquistas, eu não quero terra de Canaã, eu não quero pisar a terra prometida sem a tua presença, porque é a tua presença que me dá segurança, é a tua presença que afugenta os meus inimigos, é a tua presença que me faz invisível diante das trevas, é a tua presença que me torna fortalecido, é a tua presença que faz com que a minha tristeza salte de prazer, é a tua presença que é delícias perpétua. E queridos, quantas pessoas hoje estão vivendo sem a presença? Elas querem milagres, querem cura, querem bênção, querem prosperidade, querem bens, mas elas não querem a presença. Elas estão buscando entrar em Canaã sem presença. Elas estão buscando a qualquer custo os favores de Deus, mas elas não estão buscando a presença de Deus. Nós precisamos convergir nosso coração para essa revelação. Tudo que nós precisamos é da presença do Pai. O filho pródigo longe da casa do Pai vai ser destruído. Ele continuará sendo filho, mas sem presença do Pai, ele vai perder o que conquistou. Então nós precisamos constantemente desfrutar desta presença do Pai. Diga: presença do Pai. E é interessante quando nós olhamos, porque Jesus ele vai dizer assim: eu vou, e quando eu for, ele virá.
o Espírito Santo. E qual é a beleza dessa palavra de Jesus? Por que nós estamos construindo essa ideia de que o pai tem um desejo de morar com os filhos, e o mais interessante é que esse pai quer estar perto dos filhos, e Jesus vem exatamente para levar esses filhos de volta ao pai. E quando Jesus vem, ele fala, ele revela, ele materializa o pai, ele traz a revelação de quem é o pai, porque ele é a imagem do pai, revelada aos homens. Mas o que acontece com Jesus? Ele vai, e quando ele ressuscita, ele chega diante dos discípulos e diz: agora vocês não serão apenas aqueles que andarão com o Pai, com a revelação do Pai, com a imagem do Pai, mas agora vocês terão o Pai dentro de vocês. Agora vocês serão casa, agora vocês serão habitação do Pai. O Pai agora não morará num tabernáculo, o Pai agora não vai morar mais dentro de um templo, porque a Bíblia diz que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Amém? Agora olhe para o seu irmão e diga: ei, você não foi feito por mãos, você foi feito pela mão de Deus. Então o Pai habita em você. Ele não estava habitando no templo de Salomão, ele estava apenas com a manifestação da sua glória, mas ele está habitando em você, na pessoa do Espírito Santo. Quando Jesus veio, ele veio para revelar o Pai, mas quando ele subiu e o Espírito veio, ele veio para nos transformar em casas onde a habitação do Pai reside em nós. Queridos, o Pai deseja morar dentro de nós numa comunhão constante. E você pode ouvir o Pai entrando no jardim do Éden dizendo assim: Adão, onde estás? Não tinha a ver com um lugar geográfico, mas Adão, onde tu estás em mim? Adão, o que é que você perdeu da revelação da paternidade de quem eu sou? Adão, você deixou de me conhecer como pai, para estar apenas na obscuridade dos seus próprios desejos. Meus amados, o Pai não deseja uma igreja religiosa. O Pai não morreu, Jesus não morreu na cruz para revelar o amor do Pai, para que uma igreja religiosa e cheia de regras fosse estabelecida. Mas o Pai revelou o seu amor em Jesus, para que uma raça de filhos apaixonados, que desfrutam de comunhão, que desfrutam de intimidade, fossem levantados sobre a face da terra. Nos filhos que, quando ouvem a palavra Pai, já se derrama. Isso não tem a ver com o Pai que eu tive. Isso não tem a ver com o Pai que não soube passar a imagem de Pai para mim. Isso tem a ver com a obra do Espírito no meu homem interior, revelando o Pai a mim. Amém? Como é que a gente constrói uma imagem de um Deus Pai quando a gente tem um Pai que não foi a imagem de um Pai para nós? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E Jesus disse, as pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. Eu posso dizer uma coisa, todo caminho, no final dele, as pessoas vão encontrar Deus para julgamento. Não interessa se elas partiram para um caminho errado. No final deles, elas encontrarão o juízo de Deus. Amém? Mas o único caminho que leva filhos a serem filhos de Deus é Jesus Cristo. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém conhece, tem a revelação do Pai, se não passar pela obra da cruz. Amém. Então, meus preciosos irmãos, qual é o maior desejo de Deus para a sua vida? É que você desfrute da filiação divina. É que você aprenda o que é ser filho de Deus. E ser filho de Deus é desfrutar do seu amor. Por isso, nessa noite eu quero dizer que Deus tem uma porção de amor para você. Um amor que nos cura, um amor que remove as nossas rejeições, as nossas feridas, as nossas inseguranças, os nossos medos. É quando nós deixamos de ver a vida cristã apenas como um ato religioso e começamos a ver com um olhar de paternidade de Deus sobre nós. Deus é o meu Pai. Não importa o tipo de pai que eu tive, eu tenho um novo pai. O meu pai se chama Yahvé. Ele é perfeito, ele é justo, ele é
esperando que eu tire a melhor nota na escola, que eu seja o melhor aluno, que eu me saia sempre bem, que eu esteja à frente de todos. Ele me ama quando eu não consigo tirar boas notas. Ele me ama quando eu não consigo acertar em tudo. O seu amor não é condicional. Olhe para quem está perto de você e diga: é esse amor que você tem que viver. É o amor do Pai. É um Pai que prepara uma mesa para você e diz assim: você não é excluído, você é filho. É um Pai que chama você para perto e que diz para você, diga comigo: Jesus veio para revelar o Pai. E aí eu pergunto para os irmãos: como é que Jesus revelou o Pai? Como a sua obra foi realizada para que nós pudéssemos desfrutar de paternidade de Deus? Paulo, escrevendo à igreja em Coríntios, da sua segunda carta, no capítulo 5, verso 21, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o Pai o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Amém. Diga comigo: feitos justiça de Deus. Jesus veio para cumprir um plano. Todas as vezes que Jesus orou, ele sempre orou ao Pai. Na multiplicação dos pães, na ressurreição de Lázaro, em todas as ocasiões ele estava sempre evocando o Pai. Só existe um momento em que Jesus não orou ao Pai, ele chamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava se colocando no meu lugar e no seu lugar. Amém? Quando Jesus orou e ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ali não era um filho apenas, ali era o homem pecador que assumiu o meu lugar, dizendo: é um Deus que está distante por causa do pecado. Mas nessa noite, meus amados, eu quero dizer a você: todos aqueles que foram nascidos de novo. Quantos nascidos de novo nós temos aqui? Que maravilha! Se você nasceu de novo, você é filho. E como filho, o Espírito habita em você. Você é casa de Deus. Diga comigo: eu sou casa. O Pai habita em mim e eu tenho comunhão com o Pai. Como disse o evangelista João na sua primeira carta, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amém, meus amados? E quando você olha para essa comunhão, você percebe: se eu sou filho, se eu nasci de novo, se eu tenho comunhão com o Pai, automaticamente, assim como Jesus tinha uma missão sobre a terra, e a missão de Jesus era revelar o Pai, eu também tenho uma missão sobre a terra. Diga comigo: eu recebi uma missão. E o meu ministério é o ministério da reconciliação. Eu tenho o ministério da reconciliação. O que é isso? Reconciliar os homens com Deus, não para os tornar religiosos, mas para torná-los filhos de Deus. Amém. Olhe para quem está perto de você e diga: a sua missão é transformar pecadores em filhos de Deus. E essa missão você não cumpre sozinho. É o Espírito Santo que lhe usa. É Ele quem toma a sua boca. Mas é você que libera a palavra para que o novo nascimento aconteça na vida das pessoas. Amém? Então eu pergunto aos irmãos: quando nós hoje falamos de novo nascimento com as pessoas, o que é que elas entendem? Elas entendem: eu vou à igreja. Quando nós falamos de novo nascimento, elas dizem: eu frequento os cultos. Quando nós falamos de novo nascimento, as pessoas dizem: eu escuto os pastores pregando na minha casa. Mas o que nós estamos dizendo de novo nascimento é uma nova natureza dada pelo Espírito Santo, na consciência de que nós somos pecadores e que precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Amém? É nessa consciência, diga comigo: assim como Cristo gastou a sua vida para fazer a vontade do Pai, nós precisamos gastar a nossa vida e fazer pessoas santuários de Deus. Nós estamos aqui para fazermos a missão que Jesus começou. Jesus não viveu para transformar pessoas em religiosas. Ele não queria que as pessoas se tornassem judaizantes.
Ele queria que as pessoas se tornassem filhas de Deus. Amém? Então a minha maior missão não é tornar as pessoas membros da ICGEC. A minha maior missão é tornar as pessoas nascidas de novo no reino do Espírito, aonde elas se tornarão filhas de Deus. E quando Paulo diz que nós somos filhos, o espírito da escravidão ele é quebrado. E nós recebemos o espírito de adoção, que está clamando dentro de nós, Abba, Pai. Amém? Quantos de nós muitas vezes temos dificuldade de chamar Deus de Pai, não é verdade? Ele é nosso Deus, Ele é Senhor, Ele é poderoso, mas eu quero lhe dizer, Ele é o seu Pai. E como Pai, você pode se aproximar dele nessa noite dizendo, a obra do Calvário não foi para me tornar alguém que apenas conhece as Escrituras, mas alguém que é filho de Deus, que mergulha nessa profundidade de um relacionamento de filho. Jesus disse, o escravo não fica para sempre em casa. O escravo não sabe o que acontece em casa, mas o filho sabe todas as coisas, porque o filho tem comunhão com o Pai. Diga, os segredos do Pai são para os filhos. Quantos filhos de Deus eu tenho aqui? Jesus morreu para te tornar íntimo do Pai. A revelação do Pai já foi dada por Jesus. E eu já posso desfrutar desta comunhão. Se volte para Ele nessa noite como Tu és o meu Pai. E eu sou barro em Tuas mãos. Como oleiro, Tu sabes aonde precisa me quebrar. Sabe aonde precisa me refazer. Tu és o meu Pai. Quando você é filho, você não permite que os outros ditem o seu valor. Porque o Pai já disse qual é o seu valor. Quanto que você vale, Leninho? Quanto você vale, Leninho? Você não vale a experiência que você vive. Você não vale a crise que vocês enfrentam. Vocês valem aquilo que o Calvário revelou. Pedro disse, não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram comprados da vossa vã maneira de viver, que por tradição vocês receberam dos seus pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, de um cordeiro imaculado, sem defeito, sem mácula, você foi comprado por um bom preço. Glorifique a Deus por causa desta compra, exalte ao Pai por causa dessa compra. Meu amado, você estava na feira de escravo para ser vendido por Satanás, pisado pelo diabo sem valor algum, mas Jesus entrou na feira do escravo e disse, eu pago o valor necessário para que estas vidas sejam livres. Jesus pagou a moeda do sangue para que você se torne filho de Deus. E nessa noite você não pode viver como um religioso que conhece a Deus à distância. Você precisa viver como filho. Entre no Éden nessa noite novamente e diga, há um lugar para mim no coração do Pai, porque a cruz já abriu esse caminho. Hebreus capítulo 10 verso 19 diz que pelo sangue nós podemos nos aproximar pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu da sua própria carne. E nessa noite eu quero dizer, nenhum demônio, nenhum pecado, nenhuma condenação pode nos tirar desse lugar de comunhão. Não aceite as mentiras do diabo de dizer que você não pode ter uma vida de intimidade com o Pai, porque o Pai lhe chama para os lugares altos. Eu oro para que os seus ouvidos espirituais ouçam a mesma coisa que João ouviu na ilha de Patmos. Sobe para cá, porque eu tenho coisas maravilhosas para revelar a você. Sobe para o lugar da intimidade, sobe para o lugar da comunhão, sobe para o lugar onde você comunga com o Pai e recebe do Pai aquilo que Ele tem para você. Queridos, enquanto nós não temos essa revelação, nós vivemos a nossa vida cristã de altos e baixos, porque nós achamos que a nossa vida é a luz do que nós vivemos. Mas a nossa vida não é a luz do que nós vivemos. Essa vida aqui não pode ser comparada àquela que me está esperando na eternidade. Por isso Paulo diz, não atento para as coisas visíveis, para aquilo que eu vejo, mas para aquilo que eu não vejo. Porque aquilo que eu vejo é visível, passageiro, temporal, mas as coisas que eu não vejo são eternas.
aumentando, porque sabemos que as nossas momentâneas tribulações estão produzindo um peso eterno de glória. E nós precisamos desfrutar desta comunhão com o Pai, mesmo em meio às adversidades da vida. Amém? Você precisa sair daqui hoje. É tão interessante porque as pessoas falam, né? Ah, as mulheres têm que ser empoderadas, as pessoas têm que ser empoderadas. Irmãos, não existe empoderamento sem a consciência de quem você é em Deus. Não é quem você é em você, é quem você é nele. Quem eu sou nele? Ele morreu para que eu estivesse assentada nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Ele colocou principados e potestades debaixo dos meus pés e se constituiu como cabeça da igreja. Ele é a primazia dos mortos. Ele é o princípio e a conclusão de todas as coisas. E eu estou nele. Eu estou nele. A minha vida está escondida com ele. Paulo diz aos Colossenses: nós já ressuscitamos com Cristo. E se já ressuscitamos com Cristo, enchemos a nossa cabeça com aquilo que é de cima, onde Cristo está sentado e aonde a nossa vida está oculta nele. Então olhe para quem está perto de você e diga assim: você é filha de Deus, você é filho de Deus, e você precisa andar na terra como filho de Deus. Amém? Eu acho tão interessante porque o diabo começa a colocar bloqueios, e aí as pessoas, elas não têm essa consciência, e aí elas dizem: ai meu Deus, não vai dar certo e tal. Você tem que ser como Davi. Amém? Você já parou para pensar que Davi pegou 5 pedrinhas e ele só podia ter uma tentativa de atirar? Ele só tinha uma tentativa, mas ele pegou quantas pedras? 5. Por quê? Porque na casa de Golias havia mais 4 gigantes. Ele estava preparado. Não era só para enfrentar um gigante, mas era para enfrentar os 5 gigantes. Golias é o principal, mas na casa, na descendência lá de Golias, haviam 4 gigantes. E Davi estava certo: eu vou desafiar e vou vencer o Golias e vou vencer os 4 irmãos que estão na casa dele. Todos os gigantes serão derrubados, não por causa de quem eu sou, mas por causa da aliança e aonde eu estou nele. Amém. É essa consciência que deve mover o nosso coração. Quem eu sou filho de Deus. Então as portas que ele abrir, ninguém vai fechar. E as portas que ele fecha, também ninguém vai abrir. Eu sou filha. Amém? Pergunta aos irmãos. Deixa eu ver aqui, né? Só acho que são a Andréia e os meninos que estão lá atrás aqui, que têm filhos aqui. Então deixa eu falar aqui para a Andréia, que tem Pablo aqui, e Jamison também, que tem Pablo aqui. O que vocês seriam capazes de fazer pelos filhos de vocês? Vocês vão dizer: tudo que estiver ao meu alcance, não é assim? Se vocês sendo pais falíveis, né? Porque são falíveis, como disse Jesus, maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não nos dará juntamente com Cristo todas as coisas. Vocês têm um Pai nessa noite que está à espera, sentado em uma mesa, dizendo: vem para o lugar da comunhão. Mas Satanás diz: você não pode se aproximar porque você pecou. Aplique o sangue de Jesus nessa noite sobre o seu pecado e se aproxime novamente, porque você não foi expulso do Éden. O Éden está aberto para você. Amém, queridos? O primeiro homem foi expulso do Éden, mas Jesus veio e abriu o caminho do Éden novamente para você. E você pode entrar no Éden nessa noite e desfrutar de comunhão com o Pai. Você é filho. Não importa se a pessoa é o título maior na face da terra, presidente da república, rei, monarca, o que quiser. Qualquer pessoa vai ter protocolo para chegar diante dele, mas um filho não. Filho é filho. Amém? E eu quero dizer para você: não tem protocolo para chegar diante do Pai. Diante do Pai você diz: eu estou aqui na condição de filho. E eu quero dizer para você essa mensagem do Evangelho que nós precisamos trazer para as pessoas. Você precisa se transformar em filho de Deus. E só existe um que pode nos levar a esse caminho de paternidade: Jesus Cristo. Amém? Diga: eu não quero ser uma pessoa religiosa, extremista,
cheias de regras, mas filha, eu quero ser filho de Deus. Todos os dias eu quero viver como filho, andar como filho, percorrer como filho, andar no crescimento dessa revelação de filho de Deus. Amém, queridos? Parece que a mensagem é algo tão simples, e é simples mesmo, porque o reino de Deus é simples. Amém? O reino de Deus é simples. O reino de Deus é pegar pessoas pecadoras, miseráveis, indignas e transformá-las em filhos de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Como é que Deus faz isso? Pelo Espírito Santo. E eu quero dizer a você, você é casa. O Pai quer ter uma revelação, uma comunhão com você nessa esfera de casa. Eu sou casa de Deus. Eu sou a habitação do Espírito Santo. Ele não está agora fora, ele está dentro de mim. É esse Espírito que me guia toda a verdade. É esse Espírito que traz comunhão com Jesus. É esse Espírito que revela Jesus ao homem. É esse Espírito que fala, que consola, que dirige, que ministra, que auxilia. É esse Espírito Santo que está dentro de nós falando, se movendo, vivendo em nós. Através da obra do Calvário, esse Espírito veio a mim, veio a você. E a minha pergunta é, você tem desfrutado da comunhão com esse Espírito Santo? Você tem vivido a vida que os homens do século XIX, do século XVIII viveram como Espírito Santo? Você tem vivido a experiência de acordar de manhã e dizer assim, eu não estou sozinha, eu estou levantando nesse dia para viver o melhor dia da face da terra. Eu estou levantando para viver sobre as ondas, sobre as circunstâncias, porque tem alguém dentro de mim. Essa pessoa é o Espírito Santo. Ele revela o que eu não sei, ele me dá as diretrizes que eu não sei, ele me diz o que eu devo fazer, ele me libera a palavra que eu devo liberar. Queridos, nós precisamos viver com a consciência de que não estamos só. Amém? O Espírito está em nós. Meu Deus, isso é tão forte dentro de nós. E quantas vezes nós pegamos e simplesmente tudo é prático, tudo é automático, tudo é assim, tudo é metódico. Não, o Espírito Santo não é uma caixinha que nós fechamos e dizemos, é essa regra. Não, o Espírito Santo é livre. O Espírito Santo nunca vai ser colocado dentro das formas dos homens. O Espírito Santo é livre para falar, para ministrar, para operar em nós. E é por isso que nessa noite eu quero terminar essa palavra chamando você para confessar. Diga comigo, confessar que eu sou casa. Pedro diz que nós somos pedras vivas de um edifício. Diga comigo, de um edifício. Eu sou pedra viva. Você é pedra que vive, que libera vida, porque você saiu do fragmento da rocha. Amém, meus amados? O fragmento da rocha, Jesus é a rocha e você saiu desse fragmento, você é pedra viva. Você não é um coitadinho, você não é um problemático, você não é uma pessoa que está à margem do problema. Você é filho de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, se convença. Você não precisa hoje fazer DNA, não. Você é filho de Deus. Quando Deus olhava para o Éden, o que ele encontrava no Éden não era uma geladeira que era sua imagem, não. Não era micro-ondas, não era uma televisão, um computador. Deus olhava para o Éden e dizia, lá está a minha imagem, porque tem um homem e uma mulher lá me representando. Quando o Tom chega e Poliana em casa, é impossível olhar para Gael e dizer, aqui está a minha imagem. Não é verdade? Essa é a minha imagem, aqui está a minha semelhança, parecido, idêntico, com as mesmas marcas. Robson e Michele, os pais sabem o que eu estou dizendo. Quando não são no físico, são na personalidade. Meu Deus, como se parece. E eu quero dizer para você, Deus quer olhar para a terra e dizer, aqui está a minha imagem, aqui está a minha semelhança, anda tanto comigo, bebe da minha natureza, vive comigo, em comunhão comigo, que está me revelando, que está manifestando que eu sou. Você imagina Jesus, aonde ele chegava, o que ele fazia? Causava um reboliço. Por quê? Porque ele revelava a imagem do Pai. Agora, onde você chega, você vai ter que revelar seu irmão mais velho, porque você não viu o Pai. Amém? Você não viu o Pai, mas Jesus revelou o Pai. Jesus é a revelação exata do Pai. Então quem anda com Jesus revela o Pai. Jesus disse
vivo para fazer o que quero, mas vivo para fazer a vontade daquele que me enviou. Não falo por mim mesmo, mas falo pelo Pai. Então Jesus vivia na dimensão e na consciência do Pai. Diga comigo, eu preciso viver na consciência do Pai. Vocês têm tanta consciência dos pais biológicos, não é verdade? Olha, papai falava assim, mamãe fazia assim, fulano, meu tio fazia assim, e aprende direitinho com as tradições, não aprende? Hoje a gente precisa quebrar as tradições e dizer, eu preciso aprender com o Pai. E criar a cultura do céu dentro de mim. É claro que você precisa deixar aquilo que foi bom dos seus pais, né? Ninguém vai quebrar aquelas culturas que foram boas. Mas aquilo que não revela Cristo precisa ser quebrado para introduzir a cultura do Pai em nós. Amém? Então imagine, você cresce dentro de um lar onde os pais não são generosos. E você chega agora dentro de um Deus generoso. Como é que você vai ser? Vai reter as coisas? Não, você vai ser generoso porque o seu pai é o modelo de generosidade. Você chega dentro do reino, você vem de uma família odiosa, que guarda rancor, ressentimento, mágoa, que é orgulhosa, que tem uma obstinação. E aí você chega na cultura do novo pai que é Deus. E como é Deus? Perdoa quem ofende. Dá face. Não é assim? Caminha uma milha. E qual é a cultura que agora a gente vai ter que introduzir? A cultura do Pai. Então, olhe para quem está do seu lado e diga assim, o desafio do Evangelho não é levantar a mão e receber. É continuar e revelar a imagem do Pai no dia a dia. Amém, meus amados? Revelar o Pai. Diga, revelar o Pai. Quem olhava para Jesus ouvia as palavras de quem? Do Pai. As atitudes de Jesus revelava quem? O Pai. O ensino de Jesus revelava quem? O Pai. Meu filho, você precisa revelar Jesus. Você precisa ter as palavras de Jesus, a vida de Jesus, o comportamento de Jesus. Revelar Jesus em todo o seu ser. Amém? Amar como Jesus e mais uma milha. E tem horas que você diz, Jesus, tem misericórdia. De novo essa situação. De novo a criatura fazendo a mesma coisa. Mas eu vou me comportar como Jesus. Esse é o desafio do Evangelho. Amém? O desafio do Evangelho, meus amados, é nos tornar na imagem de Jesus. Por isso, o grande desejo, eu termino com esse texto para fechar essa ministração. O desafio que nós precisamos viver a cada dia, do desejo do coração do Pai, está aqui. Romanos capítulo 8, verso de número 29. Paulo diz, pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Esse é o grande desejo do Pai. É olhar para a terra e encontrar vários Jesus andando sobre a terra. Amém? E eu não vou conseguir viver essa imagem sozinha, mas o Espírito Santo está habitando dentro de mim para revelar meu Pai, revelar meu Filho e me fazer a imagem de Jesus. Por isso, enquanto contemplamos essa palavra como um espelho, somos transformados dia a dia, num degrau de glória ao outro, até sermos conforme a imagem de Jesus pelo Espírito Santo. É o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3,18. Amém? Diga comigo, somos transformados. Qual é o processo que você está agora, diga, de transformação? Olhe para quem está perto de você, para um outro irmão, para você não ficar enjoado. Olhe para outro irmão e diga assim, meu irmão, você está no processo de transformação. Então aperte os cintos, porque cada dia o Pai está lhe moldando. As pressões são moldagem, as crises são moldagem, para que você responda e seja semelhante a Jesus. Amém? Que Deus ministre ao seu coração, continue ministrando ao seu coração, e que nessa semana tenhamos essa consciência. Eu vivo para revelar Jesus. Eu vivo para manifestar a vida de Jesus. Porque se passarmos pela terra apenas deixando o nosso legado, não fizemos nada. Precisamos deixar o legado de quem nós vivemos
em quem nós temos aprendido. Paulo disse: o que eu recebi, isso também, estou diante da mesa do Senhor, né? O que eu recebi, isso também lhe ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, e aí ele vai, eu estou lhe transmitindo o que também recebi. Quando ele escreveu a Timóteo, ele continua dizendo: aquilo que de mim ouviste, pratica, ensina a homens fiéis, para que façam a mesma coisa. Amém, amados? Deus abençoe sua vida, pastor.